Não é possível iniciar a gravação agora, né? Mas tá gravando sim, ó. Boa noite, gravando. Qualquer coisa vocês gritem aí que a gente vai resolvendo. Aula 7, eu disse para vocês que a gente ia começar a separar a nossa conversa por aqueles tópicos que eram importantes. E eu acho até que na aula passada a gente falou um pedacinho do salário e família e eu ainda disse assim, a gente precisa conversar melhor sobre esse assunto. Então, em razão agora da volta às aulas presenciais / remoto, a gente vai seguir, como a gente já estava seguindo. Até perguntei lá para o professor Neuri, né? E ele falou, segue normal, professor Juliano. Então, hoje a gente vai falar sobre salário e família. Eu venho mantendo a questão dos slides, que na hora que eu vou preparar os slides, eu tenho feito os slides, como eu chamo de slides longos. Não é o melhor, quando eu digo não é o melhor, não é o melhor para você depois pensar, ai, que preguiça. Mas eu estou pensando nesses slides em vocês, na hora que vocês forem estudar. Então, eu estou fazendo os slides da forma como, ainda que academicamente não seja o mais adequado, mas eu ainda estou fazendo os slides da forma mais longa para que vocês possam ficarem tranquilos com relação ao conteúdo e nem precisar estudar com livro. Então, dá para estudar só com os slides mesmo. Então, pensando aqui em benefícios pagos ao segurado, a gente teria o benefício do salário família e salário maternidade. Hoje a gente vai ver o salário família. Próxima aula a gente vê o salário maternidade, que vai ser quinta-feira. Depois a gente tem, eu ainda coloquei no formato antigo, auxílio doença e auxílio maternidade. Ah, mas por que você colocou no formato antigo? Para que vocês possam realmente entender e ver o que a gente está trabalhando. Quando chegar no momento oportuno, a gente vai colocar a nomenclatura correta. Eu coloquei aposentadorias para não encher muito o slide e você não ficar preocupado. Nossa, mas tem um monte de aposentadoria? Aqui é só apresentação. Então, eu coloquei só de forma bem genérica para que você possa entender. Olha, os benefícios que são pagos ao segurado são esses. Salário família, salário maternidade, a questão lá do auxílio doença e do auxílio para quem sofre acidente, e as aposentadorias que a gente vai ver depois, que na lei antiga, antes da reforma previdenciária, a gente chamava aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Infelizmente, falando infelizmente, porque a gente cresceu com essa nomenclatura, então fica difícil de uma hora para outra a gente mudar. Até eu posso até tropeçar nos termos tem hora. A partir da emenda constitucional 103/2019, que é a reforma da Previdência, as aposentadorias elas são chamadas, na verdade, agora de aposentadoria programadas. E é bem importante a gente entender sobre essa questão da aposentadoria programada, porque hoje, à tarde, lá no escritório, eu estava vendo uma outra coisa e peguei o meu histórico lá da Previdência Social, eu tenho 16 anos e pouco de contribuição, e joguei no programa que calcula para ver, como nós estamos no momento de transição, onde tem 5 regras de transição, para ver qual seria a melhor aposentadoria para mim programada. E a mais próxima para que eu possa me aposentar é em 2038. Então está bem longe a minha aposentadoria, e em 2038 eu nem receberia o valor alto lá, seria em torno de 2.000 e poucos reais. Mas, por isso, chama-se aposentadoria programada. Se eu analisar as outras possibilidades lá de aposentadoria, se eu for um pouquinho mais para frente, acho que para 2043, uma coisa assim, minha renda, meu salário inicial sobe para 4.000 reais, quase dobra. Então, por isso que hoje, depois da reforma previdenciária, as aposentadorias são chamadas benefícios de aposentadoria programada, porque você vai ter que cumprir alguns requisitos, que é idade e contribuição. Ah, mas meu pai estava para se aposentar e agora mudou. Por isso que tem regras de transição. Possivelmente eu e você, nós estamos fora da regra de transição, porque até chegar a nossa vez, já acabou todo esse período de transição. Não, acho que não. E os benefícios pagos ao dependente, que acho que faz 2 aulas que a gente conversou sobre os dependentes, entendeu? Que dá até um tiltzinho na cabeça da gente, uma hora é dependente, outra hora é segurado. Não, segurado somos nós que temos o recurso. Morte, para que possa existir. E a questão do auxílio reclusão, para aqueles que, infelizmente, forem presos e
tiverem aí questão de dependente. E a gente não tem como começar a aula senão pela pergunta: o que é salário família? Eu não sei vocês, mas eu não tenho filhos, então eu acredito que eu nem sabia direito o que era salário família, porque eu, Juliano, infelizmente, nunca recebi o salário família. Mas eu tenho certeza absoluta que se você tem filho, ou se de repente seu pai ou sua mãe já era CLT e teve você, tenho certeza que na sua casa eles sabem o conceito de salário família. Então, oi. Ai, meu Deus, mas como é que eu não vou saber nem compartilhar a tela? Deixa eu ver uma coisa aqui. Para compartilhar o slide tem que estar baixado aqui, que eu não sei onde ele está. E se eu colocar apresentar agora? Compartilhar. Não, não é isso. Não volta. Não é isso. Ai, nossa. Ai, do céu. Boa coisa. Onde que é dessas guias? NIT previdenciário, ONU, NIT. Acho que esse nome é esse aqui. Vê se foi, não foi, né? Professor, a gente está vendo a sua tela, mas eu acho que é a sua tela de chamada, talvez. Tá de mal a pior, meu Deus. Tem, mas precisa. Sabe o que você vai fazer? Precisa baixar ele. É que. Quer ver? Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu voltar. Aqui a tela que nós estamos, ele tem que estar no mesmo. Ó, tem que estar no mesmo. Abrir. Aí você volta lá. Baixa ele. Olha, ele tem que, só que ele tem que estar aqui. Ó, você vem aqui. Compartilhar. Só não entendo uma coisa. Olha. Não é, tô compartilhando coisa errada. Eu dei conta. Compartilhar não é uma guia, então é uma. Gente, eu não sei compartilhar isso aqui. Você sabe? Então. O que eu sei é isso também, mas ele não vem, ó. Ele teria que estar aqui. A tela inteira não é, porque ele vai ficar. Ó, vai compartilhar a própria tela. Cancelar, não é. Uma janela serviria, só que cadê a janela que está aqui no outro negócio? Ó, como é que eu consigo pôr isso aqui para cá? A hora que eu clico, ele vem para cá. Gente, eu não estou conseguindo compartilhar. Abram no Moodle. Fica mais fácil para vocês. Não estou conseguindo compartilhar. Beleza, professor, a gente dá um jeitinho. Oi? Obrigada por tentar. A gente dá um jeitinho aqui. Obrigada por tentar. Não, me desculpe. Abram pelo Moodle que vai ajudar. Depois precisamos ver isso, né? Então, pensando aqui no conceito de auxílio não, né? De salário família,
Então, pode ver que eu coloquei de forma completa. Quando eu digo de forma completa, ó, benefício previdenciário que tem direitos segurados empregados, inclusive os domésticos. Quem que são os empregados domésticos, são lembrados? Empregado doméstico é aquele que trabalha na residência da pessoa. Tanto aquela pessoa que faz a limpeza, quanto eu faço questão de lembrar vocês, por exemplo, um motorista que de repente dirige o carro da família, assim como um outro exemplo que a gente esquece, mas é importante lembrar. Se você pegar uma casa, por exemplo, em Porto Rico, a maioria das casas lá de veraneio tem lancha, tem bote, tem uma série de coisas. Se existir ali um motorista, ali um barqueiro para aquela lancha, para aquele jet ski, esse barqueiro também é considerado empregado doméstico. Oi? Trabalho doméstico. Ainda, só não vai ser trabalho doméstico se o trabalho que ele estiver fazendo, por exemplo, se você pegar lá uma empregada que trabalha na sua casa e que ela ajuda você a fazer doces para vender. Então, você está vendo que você está desqualificando ela, porque daí ela vai estar trabalhando naquilo que você ganha. Mas se ela trabalhar realmente só ali nos serviços da casa, sem função remunerada, indiscutivelmente é empregado doméstico. Então, nesse caso, o salário família, nós estamos incluindo também os empregados domésticos. Os trabalhadores avulsos, que são aqueles que trabalham através de outro tipo de atividades, incluídos aqueles no conceito legal de baixa renda. Eu não sei se vocês já ouviram esse conceito legal de baixa renda, eu vou explicar nos próximos slides, porque, na verdade, a gente sempre escuta as pessoas tirarem sarro, você é baixa renda. E, na verdade, não sei vocês, mas eu não sabia que baixa renda tem um conceito legal, previdenciário, que hoje, em 2021, é 1.500 e alguma coisinha, que eu vou mostrar no slide para vocês. Então, o baixa renda não quer dizer que a pessoa ganha menos do que um salário mínimo. É um conceito legal, é um formato aqui para que a lei possa estabelecer quem é que vai poder receber o auxílio do salário família ou não. Então, quando você vai tirar sarro de alguém e fala, a pessoa é baixa renda, não quer dizer que a pessoa é tão baixa renda, não, porque ela ganha mais do que um salário mínimo. Nessa questão do salário família, olha, tem 2 tópicos ali que é importante vocês fazerem uma anotaçãozinha. O valor é fixo. Quando eu digo o valor é fixo, independente do valor de quanto você ganha, ou, ele é fixo pelo número de filhos. Então, cada filho lá vai ter um determinado valor. É isento de carência. Quando eu digo isento de carência, você não tem que ter trabalhado 30 dias, 60 dias, 6 meses, 1 ano, para poder ter direito a receber o auxílio, o salário família. A gente vai ver quais são os requisitos daqui a pouquinho. Aqui a gente está colocando o conceito de forma genérica. Então, o conceito de forma genérica é um benefício, aquilo que vem te ajudar, é um benefício previdenciário pago ali para a questão dos segurados empregados, incluindo os domésticos e os avulsos. O valor vai ser o valor fixo, que vai alterando de ano em ano, vai subindo, e ele é isento de carência. Então, no momento que você faz a sua contratação, se você preencher os requisitos legais, você já tem direito a estar incluindo esse benefício no seu salário. E aí eu venho anotando, para ter direito a esse salário família, o que vai ter que acontecer? Quais são os requisitos que eu preciso cumprir, professor, para eu poder ter direito ao recebimento do salário família? Então, primeira coisa, trabalhar com carteira assinada. Ah, mas é só com carteira assinada? Não, tem a questão do trabalhador avulso. Então, requisitos para preenchimento da possibilidade de eu estar recebendo seguro-desemprego. É claro que a gente vai chegar na questão do filho, tá? Só dá para receber salário família quem tiver filhos, Mas, por enquanto, a gente estamos no conceito geral. Então, para ter direito a você receber isso aí, você tem que trabalhar com a carteira assinada ou ser um trabalhador avulso, Trabalhador avulso, eu coloquei ali entre parênteses para que você não corra o risco de esquecer. É aquele tipo de categoria que presta serviço por meio de um sindicato ou um órgão gestor de mão de obra. Aqui em Maringá, a gente não tem mais muitas situações como essa. Mais antigamente, um pouquinho, a gente tinha esse tipo de órgão quando a gente tinha ali a colheita do algodão, que eram intermediadores. Pode ver que o exemplo que eu dou é a questão do trabalhador portuário. Regiões portuárias como Paranaguá, Santos, Itajaí, existem órgãos que fazem a contratação desses empregados. Então, eles são os tomadores de serviço e repassam esses empregados para descarregar navios, fazer outras coisas. Então, quem na verdade, ali faz a requisição é esse órgão de classe. Então, é um trabalho que tem um intermediador.
Hoje, em 2021, isso não é muito comum aqui na nossa cidade. No passado, principalmente, não sei se vocês lembram, quando teve aquela indústria ali na perto da Colombo, a Sambra, que era uma grande empresa ali de óleo, de algodão, uma série de coisas, ali existia esse órgão, esses órgãos de intermediação. É uma forma de contratação de mão de obra. Hoje não está mais tão usual aqui nessa região, mas em regiões portuárias isso ainda é muito, muito evidente. Ora, essa questão, você vai ter que preencher outros 2 requisitos, né? Como assim outros 2 requisitos? Agora vem a questão do baixa renda, ó. Em 2021, o valor, a linha de corte para eu te considerar baixa renda é R$ 1.503,25 por mês. Então, em 2000, eu tive até que pesquisar que o livro que eu estava usando, ele trazia o valor de 2000 e acho que era 2019, que era 1.400 e alguma coisinha. Esse valor foi alterado agora em dezembro de 2020 para R$ 1.525. Então, se você tiver um salário menor do que esse, e tiver, daí, então são os 2 requisitos, ó, tiver filho com menos de 14 anos, ou filho com deficiência, que daí poderá ser de qualquer idade, né? Só que essa deficiência não é você que vai dizer, ah, meu filho é deficiente, você tem que passar por uma perícia do INSS. Então, se você preencher esses 2 requisitos, você tem direito a receber o que a gente chama de benefício do salário família. Professor, mas quando... Professor, oi. Esse salário de 1.500, ele é por pessoa ou ele é o salário total da casa, renda mensal da casa? Não, esse é do trabalhador. Então, por exemplo, você tem um filho menor de 14 anos e agora você vai ser contratada por uma empresa. Se o seu salário for menor, né, salário de contratação, menor do que 1.500 e pedrinhas ali, como está no slide, você tem direito a receber uma cota, que eu vou mostrar qual é o valor, como salário família por filho que você tiver. Esse aqui é a atualização, ó, eu falei dezembro, mas é janeiro, ó, o Ministério da Economia publicou no Diário Oficial, no dia 14 de janeiro de 2021, a atualização para essa questão do salário da baixa renda, que é R$ 1.503,25, e você vai ter direito de receber por filho a cota de R$ 51,27. Então, não é muito, mas eu acredito que possa ajudar bastante. Se você pegar uma casa que tem lá, sei lá, a mãe que tem 3 filhos menores do que 14 anos, ela vai acrescentar lá no salário dela 150, 153, quase R$ 154, né? Pensando que ela tem que ganhar menos do que 1.500, gente, é quase 10%. Então, é um benefício previdenciário. Ao longo aqui dos próximos slides, a gente vai estar falando, né, se incide tributo, se não incide tributo, se isso aqui vira renda para mim vitalícia, se não vira. Então, por enquanto, as únicas informações que são importantes para nós até agora é que a gente entendeu que existe esse benefício você tem que ser ou trabalhador avulso ou empregado, incluindo a questão do empregado doméstico, e você tem que, primeiro, estar dentro do limite em 2021 do salário de R$ 1.503,25 e ter filhos menores do que 14 anos ou com deficiência física, que daí não vai importar a idade do seu filho, mas quem vai ter que fazer essa declaração da questão da deficiência é perícia médica no INSS. Então, não é uma fortuna, né, atualmente, assim, no ano de 2021 é R$ 51,27, mas eu acho que pode ajudar aquele que necessita. Por isso que é chamado de benefício salário família. E aí eu continuei preparando aula naquele formato de perguntas e respostas, que eu acho que facilita o entendimento da disciplina. Eu coloco lá, o salário família sempre foi devido apenas em benefícios dos trabalhadores de baixa renda, porque eu disse agora, 2 slides atrás, que só vai ter direito a receber o salário família aquelas pessoas que ganham menos do que R$ 1.503. E a pergunta é, sempre foi devido para as pessoas que ganham menos, para a questão da baixa renda? Eu acho que sim, professor. Sempre foi para quem foi baixa renda. Porque não faz sentido você dar dinheiro para quem tem uma renda alta. Tipo, não faz sentido. Isso é para quem precisa. Eu concordo, mas olha só o que eu fui achar como posicionamento e como para a gente poder explicar. Espera lá, só aceitar as pessoas que estão entrando aí.
Nós estamos, a reforma da Previdência foi a emenda constitucional número 103 de 2019. Em 1998 foi o ano que eu ingressei na faculdade. A gente teve essa emenda constitucional, olha para vocês verem, emenda constitucional número 20. Em 2019 nós tivemos a de número 103. Se eu perguntar para você se você acha que tem muita ou pouca emenda constitucional, você talvez possa pensar assim, mas qual é a referência? Nós não temos, se você for analisar que a nossa Constituição é de 1988, nós não temos tantas emendas assim, mas todos os anos acontece 4, 5, 6 emendas constitucionais, porque algumas coisas que eles querem mudar na legislação não pode mudar sem mudar a Constituição, porque se ferir alguma coisa que está escrito lá na Constituição, é declarado uma norma, uma lei inconstitucional. Um exemplo, só para vocês entenderem, é a grande discussão do toque de recolher. Mas a Constituição diz que eu tenho o direito de ir e vir. Preciso ouvir o Supremo Tribunal Federal e dizer, olha, toque de recolher, nós não estamos tolhendo o seu direito de ir e vir. É uma questão sanitária. Nós estamos protegendo todo mundo. Não é uma questão de você poder ir onde você quer. Você vai onde você quiser. Mas nós precisamos proteger todas as pessoas. Então, como o bem tutelado, não é a sua liberdade nesse caso, e sim a saúde das pessoas. Então, o STF precisou se manifestar nesse sentido. Se não houvesse tido manifestação nesse sentido, seria inconstitucional. Então, eu já vi até o próprio presidente dizendo que é inconstitucional. Não é porque o Supremo já se manifestou. Antes do Supremo se manifestar, a gente poderia até levar a discussão se era constitucional ou não. A questão da volta às aulas, eu não sei se vocês viram, foi levado um recurso da prefeitura até o STF, não foi STF, foi até o... Não, foi até o STF, foi lá o ministro, o outro que deu a coisa. Ele disse que era válido a questão da volta às aulas. Eu não li a decisão, eu não li o despacho, mas como chegou no STF e confirmou a autorização para voltar às aulas, então não dá para falar que a volta às aulas é inconstitucional. Né? Porque se você partir lá do pressuposto que a partir lá da lei de pandemia autorizou os prefeitos a tomarem decisões restritivas, você poderia pensar, mas então está errado a liminar do sindicato? Não, não está. O STF já se manifestou e, quer dizer, pelo que eu vi, parece que foi comprovado que as escolas privadas estão com protocolos de saúde, sanitários, que preenchem os requisitos mínimos para que possa ter uma volta segura. Mas e as públicas? As públicas dependem do prefeito, do governador, então daí é uma outra conversa. Estamos falando da questão privada. Professor, então, Oi. Por que não muda logo a Constituição? Não, pelo amor de Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No Brasil, a nossa Constituição anterior à de 88, gente, era a Constituição de 67, uma Constituição militar. Talvez, né, até vou me incluir, porque eu nasci bem depois disso, eu nasci em 78, a gente não tenha noção do que é ter uma Constituição que não traz direitos para as pessoas. Por quê? Vocês já nasceram na Constituição Cidadã, e ela, quando foi promulgada, eu era criança, então eu não entendia. A nossa Constituição, ela é conhecida mundialmente como Constituição Cidadã. É claro que a gente não pode comparar a nossa Constituição com a Constituição americana dos Estados Unidos. Por quê? Lá eles têm um outro formato de justiça, de judiciário. Para nós aqui brasileiros, nós não temos problemas com a Constituição. Nossa Constituição, até hoje, de quando o Brasil foi descoberto, até de quando foi independente, até hoje, essa é a melhor Constituição, ou seja, a Constituição que trouxe mais direito para as pessoas é essa atual Constituição. Então, quando a gente fala, então vamos mudar a Constituição. Não precisa mudar a Constituição. Essa nossa Constituição a gente deve agradecer ao saudoso Ulisses Guimarães, que já é falecido, que ela foi idealizada de uma tal forma que ela consegue ser atualizada através de emendas constitucionais, sem você, por exemplo, tirar direitos que são tidos como os direitos fundamentais. Direito a férias, 13º, saúde, educação, direito ao voto, sistema presidencialista, né, democracia. São todos direitos fundamentais que, graças à nossa Constituição, pode entrar o louco que quiser, seja na prefeitura, no governo ou na presidência, que graças à nossa Constituição Federal, o direito à democracia, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à liberdade de expressão, são direitos fundamentais resguardados.
E que qualquer Então, ela é uma dessas imutável? autoridades que queira passar por cima disso vai estar cometendo um crime contra a Constituição e pode ser preso, igual como foi aquele deputado lá de São Paulo que ficou incitando lá o pessoal contra o STF. Então, são algumas coisas que a gente precisa entender, assim, entender que eu digo o momento que o país vive, quando eu digo o momento não é de lei, mas um momento conturbado de uma pandemia, de uma economia complicada, de uma política complicadíssima, e que a gente não pode, que graças a Deus existe a Constituição e que isso resguarda os Professor. nossos direitos. Pois não. Então ela é imutável? Não, não é que ela não é que ela é imutável. Nós temos algumas partes dela que é chamada cláusulas pétreas, que vem de pedra, que não pode ser mudada. Cláusulas pétreas é, por exemplo, o direito ao voto, a questão da democracia, a separação dos poderes, judiciário, legislativo e executivo. Isso são cláusulas pétreas. Pode fazer o que quiser e não pode mudar. Mas como é que eu faço para mudar isso aí? Vai ter que rasgar a Constituição e fazer outra. É possível fazer isso? Gente, juridicamente falando, é quase impossível. Sabe por que é quase impossível? Nós só tivemos essa Constituição de 88 porque nós tivemos a redemocratização. Nós tivemos as diretas jás e nós tivemos, a partir de 1900, na verdade, o primeiro presidente civil eleito foi o Collor, 1989. Porque o anterior do Collor, que foi o Sarney, ele não foi eleito pelo voto do povo, ele foi eleito de forma indireta, que na verdade foi o Tancredo Neves. Então, nós não vivemos isso, e às vezes a gente vê até, perdão da palavra chula, mas a gente vê até gente tonta falando que volta a ditadura, que volte isso, volta aquilo. As pessoas têm que estudar um pouquinho de história. Ninguém pode querer que volte uma coisa que você não tenha direito de expressão, que você não possa ir e vir, que você não possa fazer as coisas. Eu não consigo imaginar essa possibilidade. E vocês veem que tem bastante gente querendo discutir isso. Pois não. Olha, essa questão dos ministros, né? Eu pensei que você está falando dos ministros do STF, né? É uma situação que eu hei de concordar com, que eu já até imagino por que você está perguntando isso. Os ministros hoje, uma parte da renovação deles é a indicação do presidente. Então, quando você volta na história e olha, a Dilma indicou 2, né? Ou foi o Lula que indicou 2, uma coisa assim. Então, eu não preciso dizer para você que quando você tem um ministro indicado por um determinado partido político, né? Não que ele esteja vinculado ao partido, gente, ele não tem, ele é livre. Mas assim, né, nós estamos falando de Brasil. Nós aqui, nós não temos aquela ideologia nata, como, por exemplo, os Estados Unidos, que as pessoas choram na bandeira. 4 de julho lá, ele é feriado nacional, as pessoas respeitam. Nós, infelizmente, nós temos pouco patriotismo, eu penso. Eu digo nós como incluindo nisso. Eu acho que a gente não tem aquela coisa, não, vamos para a guerra, vamos morrer por causa do Brasil. E por várias questões, isso é cultural. Eu concordo com você quando você diz, olha, os ministros do STF, não seria melhor, ou não seria mais justo, ou não seria melhor para a população se fosse uma votação pública? Eu vou discordar da questão da votação pública, porque, por exemplo, vereador, prefeito, deputado, governador, senador e presidente, nós votamos. E nem sempre aquele que está lá representando, você vai dizer, mas eu não votei. Não adianta você ter votado ou não ter votado, vai ganhar aquele que a maioria votou. E, infelizmente, hoje o processo eleitoreiro aqui no Brasil, é um teatro, concorda? As pessoas vão lá e gastam milhões, conseguem manipular os meios de comunicação. A gente vai ter eleições diferentes em 2022 em razão da Facebook, Instagram, Twitter, querendo ou não, né? É difícil você encontrar alguém que não está inserido em nenhuma rede social. Olha, eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho Twitter. É difícil, bem difícil. Eu não conheço ninguém, tirando lá meus pais que já são mais velhos. Se você pegar a geração mais jovem, não tem como. E essas redes, esse tipo de informação, acaba manipulando as pessoas. Então, quando você olha lá, por exemplo, o Bolsonaro acabou de indicar um dos ministros, lá nem sei o nome dele. Você viu que por uma questão de ideologia, quando a gente fala em ideologia, eu não estou discutindo se está certo ou errado. Ideologia é ideologia. Por uma questão de ideologia religiosa, ele liberou a questão do culto presencial. Não estou discutindo ideologia. Você pode ter a ideologia que você quiser, achar a religião que você acha correto. Não me importa. Eu acho que religião é para ser respeitado.
Mas se o momento sanitário que a gente está vivendo, se os médicos, os infectologistas estão dizendo, não é hora, eu entendo que tem fé, que tem uma série de coisas, mas eu acho que algumas coisas como ciência, não dá para a gente misturar com fé. Fé é fé, ciência é ciência. Então, por uma questão de ideologia, o ministro indicado pelo atual presidente deu a liminar e causou um grande mal-estar na política, um grande mal-estar nas decisões judiciárias. É esse tipo de coisa que eu acho que, de repente, quando você coloca, olha, não seria melhor se fosse uma eleição pública? Talvez até fosse, mas eu ainda fico receoso porque eu acho que a grande massa da população, me incluo nela também, tá? Nós não sabemos votar. Ah, por que nós não sabemos votar? Porque a gente, 2, 3 meses antes da política, a gente vai lá e começa a ver a carinha de quem são os candidatos, e aquele que a gente se simpatiza mais é o que leva o nosso voto, sendo que, na verdade, deveria ter um estudo, né, uma verificação de vida pregressa, se você é direito, se é torto, tem dinheiro, não tem dinheiro, porque tudo isso é importante. E nós vivemos, assim, eu não vou dizer um momento, mas eu acho que agora a coisa está bem acentuada com essa questão da pandemia, né? No Brasil, a gente não tem história política boa, concorda? Nós não somos Estados Unidos que as pessoas lutaram para serem independentes. Aqui nós tivemos lá o Dom Pedro tornando a gente independente. Então, uma conversa como essa, a gente poderia conversar até depois de amanhã e nós não terminaríamos e não chegaríamos a um ponto, olha, isso está certo e isso está errado. A gente consegue discutir, mas chegar ao que é certo e errado, nós não vamos conseguir chegar. Por fins de explicação jurídica, a Constituição diz, infelizmente, que quem faz a nomeação é o presidente da República e que o ministro, de forma compulsória, ou seja, automaticamente, quando ele completa 75 anos, ele é automaticamente aposentado. Agora a gente vai ter a aposentadoria do Marco Aurélio, ou seja, o senhor Bolsonaro vai indicar o segundo ministro, o STF. Olha que coisa. E o Gilmar Mendes vai longe, hein? Porque eu não sei qual a idade dele, mas ele só vai se aposentar aos 75 anos. Eu acho que talvez não fosse uma questão de renovação nesse sentido, mas uma questão de haver a possibilidade de você fazer o impeachment dele sem acabar com a questão política, com a questão jurídica, entende? Eu acho que, só que também quando a gente começa a pensar nesse formato, a gente começa a errar na seguinte coisa. Se o ministro não tiver liberdade de pensamento, então a gente não precisa de 11 ministros, concorda? Se todos vão pensar iguais. Então eu entendo o que você está dizendo, eu concordo com o que você fala do Gilmar Mendes, mas eu acho que ainda sendo divergente e absurdo, a gente tem que permitir a liberdade, porque senão a gente não precisa ter eles, se todo mundo vai pensar igual. Então, por esta razão, que acaba sendo ainda, eu só não concordo com a indicação do presidente. Eu acho que deveria ser uma votação interna entre os magistrados, entre quem é que seja lá, que não tivesse interferência política, que fosse o mais velho, que tivesse prova, eu não sei. Que é mais absurdo, que a gente até esquece? Gente, tem desembargador, quando eu digo desembargador, é o juiz de Maringá, que é promovido lá para o Tribunal de Justiça. Tem desembargador que não é nem magistrado, é o tal do 5º Constitucional. A 5ª vaga lá é nomeado um advogado de ilibado conhecimento jurídico. Então vamos supor que, se eu não me engano, o Ratinho vai indicar um ainda no mandato dele. Digamos que eu fosse amigo do Ratinho Júnior. Ele poderia me indicar como desembargador pelo 5º Constitucional. Você já imaginou? Eu não estou me desmerecendo, mas eu não sou concursado, eu só tenho 20 anos de formado, quer dizer, eu não tenho uma carreira jurídica como outros mais velhos do que eu, ou como outros magistrados, concorda? Agora, imagine eu entrar lá, não é me desmerecendo, mas será que eu sou o mais adequado? O que tem mais qualificação, mais titulação? Então, é nesse sentido que, por exemplo, eu também não concordo com o 5º Constitucional, porque é uma indicação mais do que política, ela é 100% política. Entendeu? Ah, mas é a OAB que faz uma lista. Então, mas, né? Quando a gente fala em órgão... Pois não. Critério que no Brasil para política não existe critério, né? Porque... Infelizmente. Mas essas são questões, gente, que são bem importantes, mas são questões que a gente tem que refletir e a gente realmente tem que buscar leitura.
e às vezes não é só a leitura, às vezes da rede social, que eu também concordo, eu também olho, às vezes é mais fácil a gente olhar comentários do que qualquer outra coisa, mas é importante que a gente busque fontes, busque reportagens jornalísticas, mais do que uma, porque normalmente quando você olha só um lado, você acha que aquele lado está certo, e é importante a gente se informar. O ano que vem é ano novamente eleitoral, né? Vai ter uma enxurrada aí de candidato a deputado, a senador, a presidente novamente, a governador, e querendo ou não, me perdoem o que eu penso, mas eu acho que muita coisa que a gente está passando é em relação à política. Estou falando isso porque hoje, tem a pandemia? Tem a pandemia, mas nós também precisamos de medidas do Estado. Quando eu digo medidas do Estado, olha o preço da gasolina. Você não pode achar que está bom. Não existe um ser humano que pode achar que isso está bom. Meu pai tem caminhão, ele é motorista autônomo, está sofrendo. Por quê? O frete não subiu e o óleo diesel subiu. Meu irmão, mesma coisa. Então são questões que não adianta a gente fechar os olhos e falar, mas é melhor com esse do que com o outro. Eu não quero saber quem que é melhor, quem que é pior. Eu quero saber o que está acontecendo. Qual é a medida que vai ser feita para melhorar isso? Então, dei um exemplo básico, que é a gasolina, que envolve todo mundo, que a menos que você seja natureba e ande a pé, mas eu acho que em razão das distâncias e uma série de outras coisas, é difícil todo mundo andar a pé, né? Porque se você anda de transporte público, você depende também do combustível. E mesmo que você ande a pé, os produtos que chegam na sua casa chegam através de caminhão, porque infelizmente nós temos aqui no Brasil ainda a maior forma de transporte é o rodoviário. Então, são situações que a gente não pode virar as costas e achar que está tudo bem, porque não está tudo bem, não. Professor, dois comentários. Oi? Quem estava falando pode falar, depois eu falo. Não, ninguém estava falando, ele estava... Das perguntas que tira o meu sono, professor, é como eu resolveria esse problema no Brasil, para que a gente pudesse avançar de fato, sabe? Se você fosse, sei lá, uma pessoa importante na política hoje, como você resolveria esse problema nosso de votação? Eu vou dizer uma coisa bem séria para vocês. O meu sócio, o João, que foi candidato a vereador e acabou não sendo eleito em razão do partido, mas ele teve até mais votos do que o Rafael Rosa, que entrou. Hoje ele foi convidado a fazer parte da administração pública, ele tem um cargo público nessa gestão. E ele disse que um dos maiores problemas dentro ali do cargo que ele ocupa é o quê? É fazer com que o funcionário público trabalhe. Por quê? Porque o concursado, ele é concursado. Então, você precisa requisitá-lo para, por exemplo, fazer um projeto, fazer alguma coisa, e ele disse que as pessoas não querem mudar de setor, não querem fazer o que não sabem. Então, eles são protegidos pela Constituição? Eles são protegidos pela estabilidade, não é pela Constituição, é pela estabilidade. E como que se resolve isso? Como se resolve a educação política do Brasil? Educação eu penso que nós precisaríamos, no mínimo, de poder instaurar processo contra esse servidor e, de repente, exonerar. Você não quer trabalhar, você não quer mudar, não quer aprender, não quer melhorar? Tá ótimo. Vamos te exonerar e dar lugar para outro. Tem absurdo maior do que a questão do judiciário, quando o juiz comete um crime lá nos atos dele, o que acontece com ele? Ele é aposentado compulsoriamente, gente. Pelo amor de Deus, você já imaginou uma coisa dessa? Você quer punir a pessoa e ele se aposenta compulsoriamente. Então, imagine que eu me torne juiz, né, passe um concurso, vou lá e vendo uma sentença. Eles descobrem que eu vendi a sentença, o que vai acontecer comigo? Vão me aposentar no ato. Gente, esse país não pode ser sério, vocês me desculpem. Né? Isso está na Constituição também? Isso aí é na norma da Lei Orgânica da Magistratura. Entendeu? Infelizmente, é a lei que vige a questão da magistratura. Eu e você, com a reforma previdenciária, quando eu falo em aposentadoria programada, quer dizer que agora nós não temos mais aposentadoria por tempo de contribuição. Como assim não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição? Nós temos idade mínima agora. Então, quando a gente passa a ter idade mínima, e não é os 53 anos, e sim no caso do homem, né, uma aposentadoria normal, são 65 anos, então é só você ver que eu tenho 43 para 65, para eu chegar lá no teto dos R$4.000, que é meu salário, seria meu salário de contribuição hoje, pelo valor que eu já tenho recolhido para trás, eu tenho que trabalhar ainda 22 anos. Caramba. Olha que coisa. Então, essa reforma, ela tirou o direito de todo mundo, gente. Quando eu digo que tirou o direito de todo mundo, na lei anterior, eu não ia levar 22 anos para me aposentar com 65 anos, eu ia me aposentar antes. Mas agora é o que é. Então, são situações, isso não tem mais o que fazer, tá?
Isso já reforma previdenciária, isso já tá vigente. Então, nós temos que prestar atenção nessas coisas, por quê? Já que eu não posso mudar o que está feito, mas eu posso me programar, eu posso ver qual é a melhor forma de eu contribuir, eu posso ver se eu estou contribuindo da forma correta. Ah, não, mas eu estou tudo certinho. Verifique o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, são muitas pessoas que você pode ajudar. Que, embora nós estamos falando de direito previdenciário, no meu ponto de vista, é igual ao direito do consumidor. Todo mundo está envolvido. Como assim todo mundo está envolvido? É difícil você encontrar hoje um brasileiro que não queira ter um benefício previdenciário, ainda que esse benefício seja de um salário mínimo. Mas um salário mínimo não é nada. Eu vou dizer pelo que eu vejo. Lá na minha família, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, são todos aposentados com um salário mínimo. Vai dizer, nossa, mas eles não vivem com isso. Realmente eles não vivem com isso, mas no caso do meu avô e da minha avó, é praticamente 80%, 90% da receita deles é a aposentadoria de um salário mínimo. Meu pai e minha mãe ainda trabalham, então ainda não estão descansando. Então, é importante a gente olhar para isso, porque se meu pai e minha mãe não tivessem pelo menos um salário mínimo cada um, eu não sei como é que um dia eles poderiam parar de trabalhar, né? Eu teria que sustentá-lo, né? Se eu tivesse condições, alguma coisa nesse sentido. Então, é importante sim. Eu acho que essa disciplina vai nos ajudar a olhar algumas coisas. Hoje nós não vamos, penso eu, conseguir falar muito mais do que a gente falou, mas na quinta-feira, eu até pedi para o professor Neuri, mas ele não quis me autorizar assim de plano. O que eu pedi para ele? Eu pedi para ele, para enquanto tiver nesse horário reduzido, né, que essa quinta-feira ainda vai estar com certeza, para que eu pudesse dar a aula lá da minha casa para que a gente fizesse o tempo normal. Mas ele não me autorizou, então quinta-feira, previamente, fica combinado que eu venho aqui no horário normal e vamos dar aula normal. Hoje aqui, eu tive um atraso que eu estava em outra reunião lá, em outra turma. E daí a gente segue essa conversa do salário maternidade. Combinado? Então, eu acredito que de agora até a prova é dia 22, né? Que alguém já me lembrou isso. Dia 22 é daqui 2 semanas, né? Quinta-feira que vem, professor, se eu não me engano. Só tem aula semana que vem, então, né? Isso, aula de quinta. Então, a gente Aula de quinta, precisa... aula de segunda. Sim, então, na verdade, já pensando na prova, eu acho que a gente vai tratar de salário e família, vamos tratar de salário e maternidade, é perigoso a gente ficar meio por aí, porque eu quero fazer uma aula de revisão, né, e não adianta eu despejar as coisas em cima de vocês, porque ainda que pareça pouca coisa o que a gente viu até agora, mas é bastante coisa, entendeu? Nós vimos bastante coisa, porque agora nós já estamos entrando nos benefícios propriamente ditos, gente. Depois a gente já chega em aposentadoria, auxílio-doença, né? E a gente precisa terminar isso logo no segundo trimestre, porque eu também preciso tratar de direito tributário, né? Eu lembro que eu disse no começo do ano que eu ia dar uma ênfase um pouquinho maior no direito previdenciário, mas eu não vou deixar vocês descalços no direito tributário. Nós vamos ver algumas coisas sim, pelo menos o básico. Combinado? Eu vou fazer a chamada, né? Senão não dá tempo nem de fazer a chamada, porque 5 minutos vai ser a jato. Parar de gravar, eu preciso aprender a compartilhar esse negócio, porque agora isso aqui vai dar problema.